A paz do Senhor, meus irmãos. Vou estar deixando uma palavra de Deus para nós, que está aqui no livro de Números, capítulo 22, a partir do verso 21, que diz assim: Então Balaão levantou-se pela manhã, albardou a sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. Acendeu-se a ira de Deus, porque ele se foi, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. Ora, Balaão ia caminhando, montado na sua jumenta, e 2 de seus servos com ele. Viu, pois, a jumenta, o anjo do Senhor, parado no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, pelo que se desviou a jumenta do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda entre as vinhas, havendo muro de um e outro lado. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor coceou-se contra o muro e comprimiu contra este o pé de Balaão, por isso tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Vendo a jumenta, o anjo do Senhor deixou-se cair debaixo de Balaão. Acendeu-se a ira de Balaão e espancou a jumenta com a vara. Então o Senhor fez falar a jumenta, a qual disse a Balaão: Que te fiz eu, que me espancaste já 3 vezes? Amém, irmãos? Glória a Deus por mais essa palavra. Uma palavra onde a gente vê uma jumenta falando, porque Deus, Ele faz a jumenta falar. Irmãos, essa passagem, né, ela fala aqui no começo do capítulo 22, a gente vê que Balaque, que era rei desses moabitas, e os moabitas eram descendentes de Ló, né? E de uma certa forma parente, né? Eram parentes o povo de Israel com esses moabitas, porque Ló era sobrinho de Abraão e o povo de Israel eram descendentes de Abraão. E Balaque, rei dos moabitas, ele envia, né, homens ali para chamar Balaão, para amaldiçoar o povo de Deus, que era um povo que tinha saído do Egito, era um povo muito grande. E Balaque, quando vê isso, ele fica com medo, ele fica assustado, e ele quer que Balaão amaldiçoe este povo. E ali ele oferece riquezas para Balaão. Deus já havia falado para Balaão para não ir, né? Não era para ele ir, porque Deus não era para amaldiçoar um povo que era abençoado por Deus, né? Quem amaldiçoaria um povo que Deus abençoou? Não tem como. Mas Balaão, que era um homem que gostava, né, de riquezas, ele desobedeceu o Senhor e ele foi. A Bíblia diz que o anjo do Senhor por 3 vezes tenta parar Balaão. Ele se coloca diante da jumenta, a jumenta desvia para o lado, Balaão não entende, espanca a jumenta. Depois ela espreme o pé de Balaão entre o muro, porque o anjo do Senhor estava com a espada desembainhada. E a jumenta viu e teve medo e desviou do anjo e acabou prensando o pé de Balaão no muro. Balaão vai e espanca a jumenta de novo. Depois, pela 3ª vez, a jumenta se deita, né, embaixo de Balaão. Balaão não entende, de novo espanca a jumenta. E aí Deus abre a boca da jumenta, né, e ela fala: acaso eu já fiz isso com você alguma vez? E Balaão, irmãos, ele estava cego pela ganância, né? Balaão não conseguiu ver o anjo do Senhor. A jumenta viu, ele não viu, né? A jumenta estava ciente do risco que eles estavam correndo, indo aquele caminho, e Balaão não estava.
E é isso que o Senhor ele vem falando para nós, né, através dessa passagem. Muitas vezes Deus ele nos avisa, ele dá aviso, como ele avisou a Balaão, como ele colocou esse anjo ali na frente deles, né, para falar com Balaão, para que Balaão não fosse, né, para que Balaão refletisse na atitude dele, na atitude que ele estava tomando. E ele não viu, ele estava cego, tanto cego espiritualmente como cego fisicamente. Ele não conseguia enxergar, ele estava obstinado por aquilo que ele queria, mesmo sabendo que Deus falou que não era para amaldiçoar o povo, né? Que aqui no verso 2 diz assim, ó, então disse Deus a Balaão, não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque é povo abençoado. O povo era abençoado por Deus. E o Senhor falou, ó, não vai amaldiçoar, não vá com eles, não, o povo é abençoado, você não vai amaldiçoar, mas Balaão mesmo assim vai. Ele estava movido por uma ganância, ele estava interessado em algo. Irmãos, muitas vezes, quando a gente está interessado em alguma coisa, quando a gente está movido por alguma ganância, ou por raiva, ou por qualquer que seja o sentimento, por interesse, a gente fica cego espiritualmente e fica cego também no físico, a gente não enxerga nada, né? Deus ele nos dá avisos, o Senhor usa alguém para falar, o Senhor fala através das pessoas conversando, né, conosco, sem precisar estar numa igreja, o Senhor usa um filho, usa uma filha, nos detalhes, Deus fala nos detalhes, basta a gente observar e compreender a mensagem do Senhor e obedecer. Balaão, antes ele até tinha ouvido o Senhor falar, olha, não vai, mas ele foi, ele desobedeceu, ele queria ir, ele queria aquelas riquezas. E aí ele acabou indo e quase que ele morre. Quase que ele morre aqui, quase que o anjo mata ele, né? Ele iria morrer e não ia nem saber, né, assim, entre aspas, porque estava morrendo, não ia nem ver a morte chegando, porque ele nem viu o anjo com a espada desembainhada, mas a sua jumenta viu. E ele, ao invés, né, de saber que algo estava, ó, veja os sinais. Primeiro ele não viu o anjo, depois a jumenta começou a fazer coisas que ela nunca tinha feito, né? Ele poderia se tocar, poderia ver que algo estava estranho, que algo estava diferente, né? Prestar atenção à sua volta, né? Saber que aquilo que ele estava fazendo não era da vontade de Deus, mas não. Balaão continua porque ele está cego por aquela obstinação que ele tinha, né? Eu quero, eu quero, eu quero, Deus falando e ele não estava nem ouvindo. E a gente age da mesma forma quando a gente está interessado em algo, quando a gente quer algo, né? A gente não vê Deus falando ou a gente finge que não vê, a gente não dá ouvido, a gente vai e o perigo está aí. O perigo está nessa desobediência, o perigo está nessa cegueira espiritual, porque depois a gente vai se dar mal lá na frente, aí depois vai voltar e falar com o Senhor e pedir para que o Senhor conserte. É uma coisa que a gente procurou, né? Um mal que a gente procurou. Então, irmãos, que a gente não se deixe levar, né, pelas ilusões, pelas riquezas, sei lá, por alguma oferta que o inimigo coloca diante de nós e a gente não observa, não vê, não enxerga os sinais que Deus dá e a gente acaba indo, né, desnorteado, sem direção, né, só movido pela ganância, ou movido pela raiva, ou movido pelo interesse, ou movido por qualquer que seja o sentimento. Então que a gente venha ser homens e mulheres racionais na presença do Senhor. A gente venha observar o que Deus fala, observar os sinais e não sair agindo por impulso, tomando decisões por impulso, né? Se a gente observar, a gente vai ver Deus falando, meu filho, não vá por aí, minha filha, não faça isso. Basta a gente estar com ali o coração, né, apto para ouvir, né? A gente deixar o Senhor falar o nosso coração, que Deus fala com certeza. Então, que a gente preste atenção, não tome nenhuma decisão movido por sentimentos, mas que a gente venha prestar atenção no que Deus fala,
antes de agir. Meus irmãos, louvado seja Deus, que meus irmãos tenham uma boa noite. Glórias